E aí galera, beleza? Tamo aí de novo. Galera, é o seguinte, eu ia fazer esse vídeo a respeito da terceira rodada, que a gente sempre gosta de fazer uma prestação de contas, junto com a da quarta rodada, mas para evitar que o vídeo ficasse muito extenso, resolvi separar ele em dois vídeos, e o material também consegui finalizar ele hoje só, e já é sexta-feira, fiz confusão, achei que ontem era quarta-feira, no fim hoje era quinta, e enfim, vai sair agora assim meio em cima do laço no final da rodada, mas tudo bem, fica registrado aí. Galera, então vamos dar uma olhadinha no que nós falamos a respeito da terceira rodada e vamos ver o que aconteceu realmente na terceira rodada. Vamos dar uma passada adiante aqui que não está indo, mas vamos lá. Bom, o que nós falamos? Isso foi o que nós dissemos como regra para a terceira rodada. E aí já vamos pular direto ali e vamos ver caso a caso desses aí. Jogador estreante. Jogador estreante, 41% do preço era o mínimo de pontos a fazer. E aqui algumas situações que aconteceram. Temos aí Lúcio Gonzalez, que tinha o preço anterior era 12, precisava fazer 4,92, fez menos 1,10, ou seja, fez bem abaixo do que ele precisava, desvalorizou 3,45 cartoletas. Um desastre para quem escalou. Fernandinho do Grêmio foi uma das surpresas da rodada. Pelo preço dele, que era 6, ele precisava fazer apenas 2,46 no mínimo. Claro, tinha que fazer um pouco mais do que isso para valorizar com consistência. Ele acabou mitando, acabou fazendo 21 pontos na rodada, valorizou 5,8. Ou seja, ele era um jogador barato, que fez uma pontuação muito alta e teve uma valorização extraordinária de 5,8. Parabéns para quem apostou no Fernandinho. Lucão do São Paulo. Era mais barato ainda, custava 3, precisava fazer 1,23, fez 8. 8 é muita coisa para quem precisava fazer 1. Para um jogador barato, ele vai dar uma boa valorização. 2 cartoletas. Lembrando que na terceira rodada, fazer 2 cartoletas, conseguisse botar todo o jogador fazendo 2 cartoletas, isso daria mais de 20 pontos, o que é um número fenomenal para uma terceira rodada em termos de valorização, porque geralmente não se chega a isso. Eu sempre digo que se eu fizer na terceira rodada, meu objetivo era fazer 10 cartoletas. Se eu fizesse 15, eu virava cambota. Então, quem consegue mais que isso, foi realmente muito bom. E o João Paulo, que precisava mesmo preço, precisava do mesmo valor, 1,23, ele fez somente 0,90 pontos. Fez menos de um ponto, menos da necessidade, perdeu 45. E aqui chama a atenção que o caso de 2 jogadores baratos. O que foi bem, beleza, valorizou muito bem. E aquele que foi mal, ele não perdeu tanto, ele perdeu 0,45 porque ele já era um jogador muito barato. Então, aquilo que a gente vinha falando de tentar procurar botar jogador barato porque o risco é muito grande. E nessa tela de valorização, que quando a gente fala em valorização, não tem certeza de que ele vai fazer, não tem certeza nenhuma. Não é uma regra que tem que se escalar dentro dessa regra. Não, é apenas esse vídeo de valorização. Eu costumo dizer que é o cálculo do risco. A gente está simplesmente calculando o risco que a gente vai correr ao escalar o jogador. E avaliando esse risco, a gente toma a decisão se vale a pena escalar ou não. E aí é muito pessoal, aí é de cada um. Vamos passar para a segunda situação. Jogador com um jogo apenas, sendo que foi a primeira rodada. Nós falamos que tem diferença quem estreou na primeira, diferença quem estreou na segunda. Esse é o tranquilinho da segunda rodada, aquele que estreou na primeira. Regra da segunda rodada. Preço vezes 41%, multiplica por 2, vai ter a média dele. Dessa média diminui a pontuação da primeira rodada e a pontuação mínima que ele tem que fazer para valorizar. E aí vamos aos exemplos. Dudu aplicando toda essa continha aí, ele precisava fazer 9,68. 9,68 não é uma pontuação muito baixa não. O que aconteceu? Dudu fez menos 1,40. Olha o que aconteceu no preço dele. Desvalorizou mais de 4 cartoletas e meio. Isso é um desastre para quem está querendo acumular cartoleta no início do jogo. Onde é que está o grande problema disso aqui? O preço do Dudu, que é um preço altíssimo. Nós vamos ver jogadores que valorizaram muito porque tinha o preço altíssimo. Ok, eles pontuaram muito bem. Então, quando a gente fala na questão da valorização, nesse índice, de chegar nesse número aqui, que no Dudu era 9,68, é para chegar nesse número e avaliar. Vale a pena eu arriscar o Dudu sabendo que ele tem que fazer 9,68? Beleza, se eu achar que ele vai ir melhor que isso, excelente, bota o Dudu no time. Só que o risco é esse. Então, esses cálculos de valorização, eles não garantem que vai ir bem, não garantem que vai ir mal. Mas ele garante uma análise melhor se vale a pena, uma análise de risco. Eu não botei o Dudu, justamente por causa disso. Jean.
O Jean, aplicando esse mesmo cálculo, o Jean precisava fazer 0,57. Mesmo sendo um jogador caro, 16,51 o preço dele, desculpa, 19,24 antes da rodada do preço dele, tinha que fazer apenas 0,57. Eu botei o Jean. Eu botei o Jean no meu time porque eu avaliei que o risco era baixo, porque ele precisava fazer menos 0,57. Jean, jogando em casa, o jogo não era fácil, era um clássico, mas mesmo assim, o Jean é o homem da bola parada. Daqui a pouco ele bate uma falta, que dá uma assistência, daqui a pouco ele tem um pênalti, faz um pênalti. O que aconteceu na rodada? O Jean teve um pênalti, e ele bateu e errou o pênalti. Aí despencou. Quer dizer, a minha avaliação de risco foi que era viável botar o Jean, porque ele precisava fazer muito pouco. Me dei bem naquilo que eu imaginei, na questão das bolas paradas, e me dei muito mal porque ele errou o pênalti. Acabei perdendo 2 cartoletas, quase 3 cartoletas aqui. O Mina, aplicando o cálculo no Mina, o que ele teria que fazer? 7,66. Não botei, achei arriscado por ser um cálculo. Me dei bem, fez 2,9, diminuiu. Borja, a mesma coisa, custava 22. O Borja precisava fazer 2,52, fez 0,40, desvalorizou. Então, se seguir esses cálculos aqui, nós vamos chegar na mesma conclusão deles de cada um. Aconteceu com o Robinho, com o Paulo Guerreiro, Marcelo, por exemplo. Marcelo era barato, jogador barato, 13,11, precisava fazer 4,15. Ele fez 6, fez um pouquinho a mais e já valorizou. Então, galera, a questão do risco, aí tem outros aí para vocês que possam avaliar, mas isso aqui é simplesmente avaliação de risco. Tá? Vamos a outro caso. O jogador com um jogo, sendo que foi na segunda rodada, onde foi dito que o jogador, a regra não é a mesma da segunda rodada. E aí reforço aqui, ó, a observação, ó, 60% do preço não é o mínimo que ele tem que fazer para valorizar. Aqui apresentei um valor diferente daqueles outros que a gente tentava botar um valor mais preciso. Esse não. 60% para valorizar, na grande maioria dos casos, e valorizar bem, não fazer uma valorização muito pequena. Então, vamos olhar rapidinho, que isso aqui deu uma polêmica durante a semana, o bicho ainda está pegando aí, que a gente está vendo nas redes sociais, todo mundo reclamando aí das pontuações. Mas vamos lá, vamos para o primeiro caso rapidinho aqui. David Braz. David Braz, aplicando a regra errada da segunda rodada, fazendo o cálculo errado, o David Braz precisava fazer 0,10. E aí muita gente foi seca no David Braz, porque ele era uma boa opção. O David Braz fez 3, ou seja, fez mais do que a necessidade, e desvalorizou 0,53. Por quê? Porque o cálculo está errado. David Braz, na verdade, se aplicasse o 60%, ele precisaria fazer 6,8 para ter uma boa valorização. Ele fez 3, fez menos, desvalorizou. Na verdade, ele não precisava fazer 6,8, era um pouco menos, mas os 60% é aquela margem de segurança. Segundo caso, Rodrigo Lindoso. Esse é o debate do ano no Cartola. Não vai ter mais nenhum que gerou tanta polêmica por aí. Rodrigo Lindoso, aplicando a regra errada, que era da segunda rodada, ele poderia negativar 0,4, ou então zerar. Ele poderia zerar, que valorizaria. Aí ele fez 3 pontos, não foi uma rodada muito boa, e desvalorizou. Quando o cálculo correto daquele 60% que garantiria uma boa valorização, ele precisaria fazer aqui quase 7 pontos, fez 3, desvalorizou. Então, essa é a polêmica que deu do Rodrigo Lindoso. Eu botei Rodrigo Lindoso. Eu corri esse risco porque eu achei que ele ia superar os 6, 7 pontos. Então, eu avaliei, o meu risco foi avaliado em cima desse aqui. Eu achei que ele iria muito bem. Ele não foi tão bem. Olha, 3 pontos, não foi bem. E desvalorizou. Teve muita gente que apostou aí que ia ganhar muita cartoleta com ele e se deu mal. Juninho, a mesma coisa. Pelo cálculo errado, o Juninho precisaria fazer 7,76. E aí talvez muita gente não tenha escalado o Juninho. Pelo cálculo dos 60%, ele precisava fazer apenas 5 pontos. E ele fez 6,70. Reparem, ele ficou entre os 5 do cálculo certo, com margem para valorizar bem, esses 5 valorizar bem, e ficou entre os 7,76 de quem calculou errado. Resumindo, ele fez 6,7 e valorizou. Aqui desvalorizaria, e aqui ele valorizaria bem acima de 60%, valorizou uma cartoleta e 36. O Léo, outro caso, zagueiro do Grêmio, o Léo, que era baratinho, 3,65, aplicando a fórmula errada, ele poderia negativar, aplicando
a margem de segurança correta, ele precisaria fazer 2.19, fez 1,20, um jogo cheio de gols, mas acabou ficando positivo em 1,20, só que 1,20 não foi suficiente para ele valorizar. E ele acabou desvalorizando 0,14 cartoletas. Desvalorizou pouquinho também, porque esses 2,19 aqui era uma margem já maior de segurança. Então, galera, aqui tem uma observação. 31 jogadores fizeram a estreia na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dos que jogaram agora a terceira rodada. Esse erro ele ficou evidente somente em 6 casos. 4 estão aqui na tela e tem mais 2 que eu não coloquei porque não tinha espaço para botar na tela. Por que dá essa polêmica na terceira rodada? Porque se pegar desses 31 jogadores e se apenas 6 ficou evidente o caso, tem 25 jogadores que fizeram além do que precisava o mínimo. Ficaram ali na volta de 60%, um pouquinho menos de 60%, e aí o erro não apareceu. Aí se fizer o cálculo, tanto o cálculo errado, esse aqui da segunda rodada, quanto o cálculo aproximado de 60%, 50%, 55%, enfim, ele ficaria acima dos dois. Então são poucos jogadores que acabam ficando abaixo desse aqui na segunda rodada, até porque ele vem de uma rodada boa, e na seguinte não é todo mundo que aposta, então muita gente acaba passando desapercebido. Esse foi muito perceptível, porque esses jogadores, principalmente o David Braz e o Rodrigo Lindoso, foram muito escalados, e aí deu a tal polêmica. O aviso já fica, ano que vem vai ter polêmica de novo. Se for um jogador que muita gente apostar, vai dar a mesma situação. Então, aqui estão mostrando que realmente acontece, que a regra realmente era diferente. E, claro, a gente sabe que deu muita polêmica porque tem aí os maiores canais de cartola usaram a informação errada, disseram que era a regra da segunda rodada. Muita gente ouviu isso e passou adiante. E quando a gente falava que não era, as pessoas diziam que a gente estava errado e que valia aquilo ali e apostaram na dica errada. Na verdade, o pessoal aí que tem que divulga para muita gente, alguns aí chuparam bala, como se diz, passaram a informação errada e aí gerou essa confusão toda que ainda segue lá no site do Cartola, lá ainda segue pedindo para rever a pontuação do Lindoso. Então, gente, vamos adiante, vamos ver o que a gente tem na próxima tela aqui. E aqui avaliando a terceira rodada, apenas com os jogadores que já tinham feito os 2 jogos, aí é tranquilo, aí aconteceu tranquilamente, fazendo dos 60%. A gente tem vários exemplos aqui, não vamos citar um a um, porque eu botei muito exemplo, até para quem quiser depois dar um pause aí, refaz as contas, dá uma olhada, dá uma avaliada, e reforçando que isso é apenas avaliação de risco. Henrique Dourado. O Henrique Dourado, que valia 21, 60% ele precisava de 13. Eu não botei porque eu disse assim, eu não sou maluco, porque o Rodrigo Dourado não vai, o Henrique Dourado não vai imitar de novo, eu não vou arriscar ele tendo que fazer 13. A minha avaliação de risco foi essa. Eu não quis correr o risco de ele perder muitas cartoletas, não botei. Detalhe, ele imitou, fez 18 pontos de novo, valorizou 4 cartoletas e meia. Me dei mal porque não botei, mas a minha avaliação de risco não servia. Gatito Fernandes, o mesmo caso, precisava 12 praticamente, fez 19. Por outro lado, Vanderlei, que precisava de 10, fez 1, perdeu 2,53. Fernando Praz precisava de 9, fez 5,73. Lucas Prato, quem apostou se deu bem, ele precisava fazer 8 pontos, apostou que ele se daria bem no clássico e ele fez 16, foi muito bem. Luiz Fabiano acabou valorizando pouquinho, aqui aparece, 60% seria uma boa valorização, ele fez 7,24, aliás, precisaria de 7,24 e fez 5,40. Teoricamente, se nossa sociedade como exata é 7,24, ele fez 5,40, ele teria que desvalorizar. Não, mas ele ainda valorizou 0,16. Por quê? Porque os 60% é uma margem de segurança para que ele tenha uma boa valorização. Ele ficou bem abaixo, ele ficou um pouco abaixo de 60% e não teve uma margem, valorizou, mas não teve uma margem boa, que não é o que a gente queria uma boa valorização. E aí, galera, seguindo, temos outras telas aí, tem o Reinaldo que imitou, temos vários outros exemplos aí, que eu vou deixar para vocês olharem aí, se tiverem interesse, dá um break aí, dá uma olhadinha. E para finalizar, gente, eu gostaria de deixar meu agradecimento especial ao meu guru, que é o Gamer Mário, que nada aconteceria se eu não tivesse aprendido muita coisa com ele. E então tá aí, galera, a informação tá aí, desejo sorte para todo mundo aí. Um grande abraço e a gente se vê no vídeo da quarta rodada que vai sair daqui a pouco. Um abraço, fui!